Oração do dia 19 de julho da campanha de Daniel, pelas causas impossíveis. Estamos apenas a 4 dias de encerrar essa campanha tão poderosa, onde a gente está fazendo as orações, colocando tudo no altar do Senhor. Se você está conseguindo acompanhar durante todos esses dias, você sabe que um poder muito grande está sendo liberado aqui. Nós estamos levando as nossas orações e aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Para você que está chegando agora, você precisa assistir os vídeos, você precisa fazer a campanha desde o dia 1º, não tem atalho. Não tem atalho, as pessoas que estão aqui estão desde o primeiro dia, muitas delas. Mas para que você possa viver os milagres de Deus, viver as bênçãos de Deus, você precisa fazer por 21 dias essa campanha. Por que é uma campanha de 21 dias? A passagem da Bíblia de Daniel mostra que ele teve um sonho, ele teve uma visão em um sonho, mas ele não conseguia decifrar isso. E ele pediu uma resposta para o Senhor. Logo no primeiro dia, o Senhor atendeu o pedido de oração do Daniel e respondeu a essa bênção. Mas como existia uma batalha espiritual, o Senhor colocou um anjo dele para lutar contra o príncipe da Pérsia, que é um principado. Como diz o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Então era um inimigo que estava ali. Ele lutou por muito tempo, até que ele aciona a presença do arcanjo Miguel, porque ele não estava conseguindo derrotar esse inimigo. E depois do 21º dia, no 21º dia, Daniel recebe a bênção, recebe a visita do anjo, recebe o arcanjo Miguel dizendo que ele conseguiu destravar essa bênção no mundo espiritual, mas desde o primeiro dia Deus já tinha liberado. Então, como é importante e como é profético nós entregarmos 21 dias de oração para Deus. Deus já tem feito grandes coisas, Ele tem operado milagres na vida de muitas pessoas através dessa campanha. Muitas pessoas já começaram a testemunhar em todas as redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Todas elas já têm testemunhos para trazer, porque Deus está fazendo grandes coisas. Então permaneça firme na tua fé, permaneça confiante. Caso você tenha mais algum pedido de oração, coloca na tua lista, tá? Nessa lista que você fez para Deus. É importante que nessa campanha você tem que fazer uma lista dos pedidos de oração que você tem para Deus. Então, caso tenha surgido mais algum pedido no meio do caminho, você escreve lá esse pedido de oração, tá? Porque dá tempo, enquanto você estiver nesta campanha, dá tempo. Todos os vídeos estão sendo postados todos os dias, tanto no TikTok, no Instagram, no YouTube, sempre por volta entre 9 e 10 horas da noite, tá? E hoje nós vamos ler uma palavra muito poderosa que está em Êxodo. Nós vamos fazer uma oração para que Deus atenda o nosso pedido e nós vamos aprender um pouco mais da palavra. Essa palavra de Deus tão poderosa. Pegue a sua Bíblia agora, pegue as escrituras, porque muitas pessoas chegam e falam assim: meu Deus, como eu gostaria de ouvir a voz de Deus. O que será que Deus pensa sobre isso? Tá na palavra. As pessoas chegam para mim e falam assim: Renatinha, eu queria uma opinião sobre uma coisa, o que será que eu consigo fazer sobre isso? A resposta está na palavra de Deus. O que será que eu tomo de decisão nessa questão da minha vida? Será que Deus tem algum sinal para mim? A palavra de Deus, ela vai falar com você. Então aprenda para todas as questões que você tem, para todas as dúvidas que você tem. Se você está se sentindo com medo, se você está se sentindo que você está passando por uma batalha espiritual, por uma opressão, vá para a palavra de Deus. Se você não está escutando a voz de Deus, se você acha que Deus te abandonou e você não está se sentindo mais amado, vá para a palavra de Deus. Deus sempre vai falar com você através da palavra deles. É o lugar onde Ele mais fala ao teu coração. Tanto para direcionamento, discernimento, sabedoria, para qualquer questão. Na minha vida é assim. Eu não recorro a nenhuma pessoa antes de ir para a palavra. Eu aprendi isso com um pastor. Toda vez que eu levava uma questão para ele me perguntava 2 coisas super importantes. Primeiro, você já orou sobre isso, Renata?
Toda vez que eu ia pedir uma oração para ele, eu vou orar por você com certeza, me traga o teu pedido, mas me responda o seguinte, você mesma já orou pelo que você está pedindo para eu orar? E a segunda coisa era, você já perguntou para Deus, através das escrituras, não só conversando com Deus, não só pedindo um direcionamento para Deus, falando assim, meu Deus, o que eu faço nessa situação? Fala isso também, você pode acionar ele a qualquer momento, mas você já abriu as escrituras pedindo para que Deus te conduzisse, para que o Espírito Santo de Deus te trouxesse uma palavra, revelasse para você ali através das escrituras? Aqui tem 8.000 promessas que Deus fez. Olha o tanto de coisa que a gente aprende lendo a palavra de Deus. São muitas coisas que Deus já fez. Deus, ele já se pronunciou sobre muitas coisas que ele pensa a respeito. Então tem muita coisa na Bíblia que a resposta já está aqui. Quando você, por exemplo, pode questionar assim, Renatinha, meu casamento está com problemas, eu já estou ficando completamente irritada com meu marido. Será que eu devo terminar o meu casamento? Como é que eu vou saber disso? Você pode me dar uma palavra? Como é que faz para eu descobrir? A palavra de Deus já se pronunciou sobre isso. Sobre o matrimônio, sobre o casamento. Então são muitas coisas que Deus, ele já se pronunciou. Ah, mas como é que eu faço em relação a tal coisa? Os 10 mandamentos está explicando sobre isso também. Então quando você precisar de uma resposta, um discernimento, não fuja da palavra de Deus, porque é lá onde você mais vai encontrar, você encontra a resposta para tudo que você está querendo saber. Na palavra de Deus, não tem nada que a palavra de Deus não vai te revelar, não vai te mostrar. Pode ser que o Senhor não queira revelar algo para você automaticamente de alguma forma, mas essa palavra vai começar a transformar você. Tudo vai te direcionar para a palavra de Deus. Então, muitas das dúvidas, das perguntas, das questões sobre o que você está passando, sobre o seu momento, sobre será que é para eu seguir esse caminho, outro caminho? Meu Deus, se eu pudesse perguntar para Deus, eu preciso de um sinal. Abre a Bíblia. Abra a Bíblia, porque Deus, ele é maravilhoso. Deus criou, isso aqui é o manual da vida. Só que não é só uma Bíblia para a gente aprender a história da Bíblia, né? Para a gente saber o que aconteceu. Não é só uma biografia ali de Jesus. Não, isso aqui é o manual da vida, da nossa vida, como se comportar, como que a gente se comporta através de uma situação determinada. A Bíblia já falou sobre isso. E isso te transforma teu espírito, transforma teu caráter, transforma a tua vida, a tua fé, faz milagre para você. Ler a palavra de Deus, ler os salmos, isso é de um poder inestimável. Isso aqui, junto com o remédio, terapias, psicólogos, isso aqui foi uma das coisas que curou minha depressão, minha ansiedade, minha incredulidade, minha falta de fé, a minha angústia, a minha tristeza, e grande parte disso foi os salmos, foram as cartas do apóstolo Paulo, muitas passagens aqui de Êxodo, contando a história de Moisés, contando a história de Davi, Elias também, Josué. Você vê que muitos deles passaram por coisas muito semelhantes a nós e praticamente a maioria deles ali, todos eles tiveram uma vida muito mais difícil do que a nossa. A nossa vida é muito mais fácil do que a deles, independente do que você está passando agora. Porque pensa como era 2000 anos atrás, sem acesso à internet. Naquela época as coisas eram muito difíceis. Então, a Bíblia, ela vai te transformar. As escrituras, elas vão te transformar. Por isso que todos os dias você nunca vai me ver fazendo qualquer campanha, qualquer devocional, essas coisas assim, tá com a Bíblia. Qualquer propósito, isso aqui é a palavra de Deus. Se eu não te aproximei de Deus, se você não busca mais a Deus através da minha presença, eu não cumpri o meu propósito, que é fazer com que as pessoas se aproximem de Deus através da oração, da leitura da palavra, buscando a Deus, entregando tudo para Deus, orando cada dia mais por você, pelas pessoas. Deus é amor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perdoa, tira a mágoa do teu coração. Como é que Deus vai te dar uma bênção se você não está cumprindo o primeiro mandamento dele? Buscar primeiro o reino dos céus
e não está cumprindo o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Ontem a gente viu que Deus, ele atende quem respeita a lei dele. Então pegue agora a tua Bíblia, vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo 14, o versículo é o 10. É no momento exato que estava acontecendo aquela perseguição aos egípcios, e o Senhor pediu para Moisés conduzi-los até o Mar Vermelho, para que eles se livrassem do faraó, do exército ali do faraó. Eles estavam sendo perseguidos, foi uma grande perseguição, e a passagem que a gente vai ler agora é lá na 10, que fala assim, o título dela é Travessia do Mar. Vamos ler juntos? Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, todos clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, grifa isso. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aqui nessa Bíblia NVI, na nova versão internacional, a frase exata que vem depois disso é: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Olha só que palavra poderosa, com grandes ensinamentos para a gente aqui. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que os israelitas, eles estavam todos aterrorizados, porque um exército inteiro vindo matá-los. Ali eles se viram diante da morte. E ali eles começam a clamar ao Senhor, levantar um forte clamor, e pedindo para Moisés. Na verdade, eles não pediram para Moisés, eles fizeram uma pergunta, sabe, uma pergunta passiva-agressiva? Já ouviu falar esse termo? Aquela pergunta parecida com o que o irmão do Davi fez para ele, que eu já falei aqui se você está acompanhando desde o primeiro dia, quando o rei Davi estava diante ali de assumir a luta pelo Golias, o irmão dele, que era uma pessoa má, quando chega lá, vê o Davi, fala assim: o que você está fazendo aqui, Davi? Cadê aquelas poucas ovelhas lá que você tem? Eu sei que o teu coração é mau. Fale logo o que você quer. Isso é uma pergunta muito passiva-agressiva, né? Ele quis atacar. Assim como ali, os israelitas falam isso para Moisés, né? Foi por falta de túmulo que você trouxe a gente para morrer aqui? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixem-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravo do que morrer no deserto. Olha só, diante daquela situação, com medo da morte, eles teriam preferido ser escravos para o resto da vida do que arriscar viver o novo, arriscar entrar e viver na Terra Santa. Então, eles teriam preferido dizer não para o novo, para a ousadia, para continuar caminhando, confiando no Senhor. Ou seja, ali eles demonstram uma tremenda falta de fé, enorme, né? Porque ali eles já assumem que eles vão morrer, ali eles já assumem, então, já que eles vão morrer, seria melhor ter ficado lá no deserto para ser escravo. Esse era o tipo de pensamento que eles tinham ali. Não queriam arriscar e também não acreditavam no Senhor, apesar de terem clamado para o Senhor, né? Um pouquinho antes eles clamaram, mas achavam que estavam prestes a morrer mesmo. E Moisés responda: não tenha medo, só fica firme e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Vocês nunca mais verão os egípcios. Olha a fé do Moisés.
Até ali Moisés não tinha ideia nenhuma do que Deus ia fazer. Ele não tinha plano. Deus não deu um plano para ele, feito, perfeito, com todos os passos. Deus só falou assim: vá, segue esse caminho, vocês vão parar na frente do Mar Vermelho. E sumiu. Moisés só pegou essa palavra, que era o que ele tinha, e foi. Ele não ficou pedindo assim: ai meu Deus, mas me dá um sinal se é para ir mesmo? Meu Deus, porque a hora que chegar no Mar Vermelho, o que a gente vai fazer? Senhor, tem como o Senhor me dar mais detalhes? Senhor, eu não sei o que eu faço. Senhor, tem como o Senhor explicar certinho para saber se compensa ou não? Eu preciso de mais detalhes, eu preciso da tua resposta aqui. Eu não vou me mexer enquanto o Senhor não falar mais coisas. Você imagina se Moisés tivesse feito isso? Não. Nisso, ele só fala para a galera: ei, gente, bora, o Senhor deu direcionamento. Ele falou: sigam, coloca o pé que eu vou fazer o resto. Toma a posição que a provisão ela chega. Para que as coisas aconteçam, você tem que fazer a sua parte. É isso que o Senhor está te falando hoje. Não é ficar parado, clamando, esperando. Vou ficar aqui sentado até Deus dar o plano perfeito de tudo que vai acontecer com a gente. Você acha que os discípulos teriam aceitado se Jesus contasse o plano inteiro? Tudo que eles fariam pelos 3 anos e depois a morte que cada um teria ali? Será que eles teriam aceitado a perseguição durante uma vida inteira? Deus, ele vai dando os passos, um de cada vez. E ali Moisés pedem para eles não ter medo, fala com uma fé tão absurda que o Senhor, veja hoje o livramento que o Senhor vai dar. Ele não sabia que o Senhor ia fazer. Nisso, ele fala isso, né? Só se acalmem, pessoal, o Senhor vai dar o livramento. E nisso dá a entender que Moisés já começa ali a clamar, talvez em espírito ou em voz alta: Senhor, cadê o livramento? Senhor, o Senhor vai lutar por nós, e aí? Nisso, a parte aqui já fala: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, vai, segue em frente. Ali, ó, segue em frente, sigam, erga a tua vara, né? Estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em seca. Ou seja, Deus espera o posicionamento de Moisés. Espera que ele vá em frente. Deus ali, ele fala assim para Moisés decretar. Você vê aqui? Diga aos israelitas que sigam, dá um decreto, ordena. Seguinte, pessoal, sigam. A hora que você estender a vara para o mar vai se abrir. Olha como Deus é poderoso. Deus, ele é um Deus que talvez ele não vai ficar falando para você assim: ó, eu vou fazer isso. A hora que você chegar aqui, eu vou fazer aquilo. A hora que você colocar o pé aqui, aí eu vou pedir para você. Não, o nosso Deus, ele surpreende. Ele nos surpreende. Ele só vai conduzindo a gente só vai saber o que vai acontecer na hora que ele quiser. É caminhando que se faz o caminho. É quando você está diante de uma missão, às vezes até de uma missão que talvez Deus nem tenha te dado confirmação, você nem sabe se era aquilo mesmo que era para você estar fazendo, mas Deus, você pode ter certeza que ele vai aparecer ali e você vai sentir o que Deus está pedindo para você fazer. Assim como foi com o apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, né? Ele estava ali numa perseguição pelos cristãos e Deus simplesmente aparece para ele assim, do nada, vamos dizer assim, e fala: Paulo, por que me persegues? E ali o apóstolo Paulo fica cego na hora por conta do esplendor de Jesus Cristo, o Espírito de Deus ali, né? Não era Jesus em pessoa, mas era o Espírito do Senhor Jesus. E ali ele fala: ó, seguinte, só vou te dar um plano. Vá para uma casa tal. Lá um homem vai te encontrar. Aí você vai saber o que vai acontecer, porque ele tinha ficado cego. E ali Ananias recebe uma visão do Senhor, que tem que curar Paulo. Então aqui, ó, o Senhor, ele disse o que era para fazer exatamente quando eles tomaram proatividade. Então o Senhor te diz hoje: meu filho, continua caminhando, continua buscando, orando, porque eu vou fazer acontecer. Só mantenha firme a tua fé, porque eu, teu Deus, na hora certa, abro o caminho para você.
Coloca teu nome aqui para oração. Que Deus abençoe tua vida, te traga paz, livramento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos todos os pedidos de oração e te agradecemos por cada um deles que serão realizados. Que Deus te abençoe.